Então, pessoal, assim, dando continuidade àquele primeiro vídeo que nós gravamos, né? Que nós falamos lá com relação ao joio do trigo, eu dando as sugestões para nós darmos, né? Com a anuência de vocês, do Ricardo, continuidade aos nossos estudos, né? Como não podemos fazer no centro, a gente arrumar uma forma de fazer por aqui. Por essa ferramenta que os meios, né, de informática nos dão. Então, assim, um tema que eu gostaria de sugerir, como nós falamos do joio do trigo, a necessidade de nós nos transformarmos, de nós mudarmos, né? Eu gostaria de falar mais agora sobre um fato, sobre um tema que está mais afeta a nossa realidade, né, do centro. Queria falar o papel do médium, né, nessa nova ordem, desse novo formato que é a transição planetária, que é a transformação que todos nós estamos sujeitos, né? Qual o papel do médium nessa nova realidade que o planeta vai passar e está passando? Então, assim, o médium, como qualquer outra pessoa, faz parte da sociedade, faz parte de um contexto, temos que obedecer leis humanas, né? Nos adequarmos às leis divinas, às leis espirituais. O que nós, médiums, né, os médiums têm de diferente é essa capacidade, essa percepção um pouco mais aflorada, mais ostensiva do que as demais pessoas. Então, eu acredito assim, que o papel nosso, o papel do médium em si, nesse novo contexto, nesse contexto que se apresenta da transformação, é aquele compromisso, né, primeiro consigo, porque se ele não se transformar, se ele não fizer aquelas mudanças necessárias, né, ele não vai estar apto, adaptado a dar a sua contribuição para ajudar o próximo, para ajudar o outro. Nós bem sabemos que o papel do médium, a obrigação do médium, o compromisso do médium, não é com o centro, não é com os assistidos, não é com ninguém, é com Cristo, né? E a gente bem sabe que o médium, a gente já comentou isso em estudos, que o médium é um devedor, né? Que Deus achou por bem dar a ele essa faculdade, para que de uma forma ou de outra, se analisando, se estudando, ele coloque essa capacidade, né, que ele tem em prol do próximo. Colocando em prol do próximo, ele vai estar se beneficiando. Mas o que a gente vê com muita frequência é o seguinte: o médium, né, querer apartar a sua vida cotidiana, normal, da vida do centro, dos estudos, da doutrina. A gente tem que entender o seguinte: o médium, ele é médium 24 horas, né? Então, assim, a capacidade mediúnica, ela estará conosco 24 horas por dia. Muitos de nós, enganosamente, erradamente, pensam o seguinte: não, eu fui lá no centro, eu cumpri minha missão, dei a passividade, dei o passe, né? Utilizei a mediunidade que eu tenho para fazer alguma atividade no centro e acabou. Na verdade, a coisa não é bem assim, a gente bem sabe, né? Se assim fosse, a gente não era molestado, a gente não via espírito fora do centro, né? Os obsessores não ficavam nos instigando, nos atormentando em lugares que não fosse a casa espírita. Então, esse negócio de querer desvincular mediunidade da vida cotidiana, isso aí é engano. O que nós temos que fazer
é o seguinte, é entender que a casa espírita, o centro espírita, foi um meio que Deus encontrou, uma escola que Deus encontrou para a gente aprender, né, saber lidar com essas energias e colocá-la em prática no dia a dia. Tanto é verdade que nossas atividades no centro é pouca, né, comparada no dia a dia, na semana, no mês. Nossa atividade no centro resume a 2, 3, 4 no máximo, atividade, 1 hora por dia, né? Então, se fosse assim, a gente ia lá 2, 3 vezes na semana e nós estaríamos quites. E aí nada aconteceria, a gente não tinha percepção nenhuma. O nosso compromisso, eu entendo, é maior do que isso, né? A gente tem que parar de encarar a mediunidade como uma coisa só de centro, só da casa espírita. Eu sou espírita, eu sou médium 24 horas por dia. E pensando nisso, né? E o ensinamento espírita nos dá a condição de ir colocando em nós aquelas mudanças, aquelas alterações que nós falamos no vídeo anterior com relação ao joio do trigo, para que a gente possa atingir um certo patamar evolutivo para poder trabalhar com as energias que virão, né, com a mudança das coisas, para que nós nos adequemos cada vez mais, nós estarmos com vibração, né, com magnetismo, com energias compatíveis com as energias e as vibrações dos novos tempos. Porque quem não se adequar vai ter dificuldade, porque o planeta vai estar num nível de evolução um pouco maior, enquanto nós, se não mudarmos, estaremos no nível abaixo. Aí sim, o sofrimento, talvez, a incompatibilidade de energia será maior. Então, o que eu estou querendo dizer nessas poucas palavras aqui é que nós somos médiums e a doutrina espírita nos ensina que a maioria de nós, né, fomos que pedimos para reencarnarmos como médiums para resgatarmos possíveis erros do passado. Então a gente não está aqui por imposição, a maioria de nós não está aqui por imposição. A maioria de nós estamos por solicitar a espiritualidade maior, a Deus, a Jesus, aos guias que nos colocasse aqui na condição de médium para poder ajudar os outros, para que com essa ajuda aos outros nós nos colocássemos na condição de resgatar ou de amenizar um pouco a grande dívida que nós temos. Esse é o resumo. Então, nós temos que pensar desta forma, que a mediunidade é uma coisa que tem que ser praticada no dia a dia. Porque não adianta e mediunidade sem mudança não funciona. Porque eu estou aplicando uma coisa para o bem, eu estou fazendo uma coisa lá no centro, eu mostro para os espíritos, eu falo para o espírito que da caridade, do amor, né, da fraternidade, da simplicidade, da falta de tudo de bom que o Evangelho ensina. Aí eu saio da casa espírita, no dia a dia eu sou outro. Eu não tenho aquela fraternidade que eu apregoo, eu não tenho aquela paciência que eu falo, eu não tenho aquela, né, aquela mansidão que eu digo lá para o espírito, né? Eu não pratico nada daquilo, eu sou espírita dentro da casa espírita. Então a gente tem que ser espírita 24 horas por dia. A mediunidade pratica, a gente entende a mediunidade como aquele momento que você recebe o espírito. Não, mediunidade é você praticar o espiritismo, o evangelho no dia, todo dia. Porque senão o que ocorre? No meu dia a dia eu sou totalmente contrário daquilo que eu falo lá no centro, né? Chega no centro, eu sou o bonzinho, né? O pregador da caridade, o pregador da paciência, o pregador do amor, o pregador da tolerância.
né? Então eu não sou nenhum nem outro, porque na hora de colocar em prática aquilo que eu falo, eu não faço. Então é nisso que eu gostaria de debater com vocês, com você é o seguinte: a mediunidade é uma coisa que deve ser praticada 24 horas por dia. E nesse momento de transição, nesse momento de mudanças, nesse momento que o planeta passa, né, que nós já estamos vivenciando essa transição planetária, o que é transição? Mudança, alteração. Alteração para melhor. Né? A própria doutrina nos ensina que sempre quando vem uma coisa boa, melhor, a gente tem que passar por algumas tormentas. Né? Não tem um jargão popular que fala que depois da tempestade vem a bonança? Talvez nós estejamos passando pela tempestade agora para ter bonança, coisas boas na frente. Mas para que isso chegue ao seu objetivo, a gente precisa alterar alguma coisa em nós. E nós espíritas, mais do que ninguém, temos esse compromisso de mudança com Jesus. Né? Nós temos o conhecimento do Evangelho, temos o conhecimento da vida após a morte, temos conhecimento das consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, agora e depois que a gente desencarna. Então, o que nós temos que fazer é tentar analisar qual é a minha função, o que eu estou fazendo para mudar, para atingir, né? Eu quero ir para o céu, eu quero, né? A gente fala, eu quero ir para o céu, eu quero ir lá para um lugar bonito, aqueles lugares, os campos verdinhos, né? Que a história espírita nos conta, né? Para o nosso lar e para aquelas colônias, né? Para o Parque das Águas Vivas, para a colônia de São Sebastião, né? Como o livro nos conta, como o Ricardo nos fala. Mas será que eu estou agindo para merecer isso? Será que o compromisso meu comigo, com Jesus, com a doutrina, com o próximo, eu estou fazendo assim? Para ter mérito de ir para a colônia de São Sebastião, para o Parque das Águas Vivas, ou para qualquer outra colônia que seja, né? Então é isso que a gente tem que pensar. É nesses momentos que a gente tem que aproveitar e tirar essas lições. Eu, como médium, eu sou médium 24 horas por dia, eu sou médium só lá no centro, o evangelho eu prego ele só lá no centro, só na hora que eu estou lendo, só na hora que eu estou lá nos trabalhos, ou eu sou médium a hora que alguém bate a minha porta me destratando, quando um parente fala mal de mim, né? As minhas atitudes estão condizentes com a doutrina, com o que eu aprendo, não é? Porque a gente corre o risco, né? Nós todos corremos o risco de passarmos pela encarnação sem alterar em nada. A gente ser espírita, ser médium, ser evangelizado só na teoria. E quando que na prática, às vezes, a gente não esteja tão assim, né? Condizente com a teoria. Então, é isso que a gente tem que analisar. Qual o meu papel? O que eu tenho feito para me melhorar efetivamente? Eu tenho tentado cortar em mim as más tendências? Eu tenho tentado tirar de mim os maus atos, os maus pensamentos, as más atitudes? Não é? Então, é nesse sentido que a gente precisa ver, né? Se eu estou sendo um médio, estou me preparando para essa nova era, para esse novo sistema que a Terra está entrando, não é? Então, a gente precisa observar, porque o que a doutrina nos ensina, né? Como eu falei no vídeo anterior, a casa espírita é um local onde a gente aprende, onde a gente absorve conhecimento, mas a prática é no dia a dia. É no serviço, é em casa, é com o pai, com a mãe, com o marido, com quem a gente convive no trabalho, na rua,
Será que no meu dia a dia, às 24 horas do dia, eu tenho tentado cumprir o evangelho, pelo menos tentado? Porque senão a gente corre o risco de ser médium teórico, ser espírita teórico, né? Então é esse recadinho que eu gostaria de deixar, né? Para a gente analisar, para a gente tirar as conclusões, cada um tira a sua, né? Aproveitar esse período de pandemia para a gente fazer essas análises. E gostaria, né, de vocês, à medida que puderem, forem passando temas, né, para a gente estudar isso, né? Eu estou fazendo assim sem falar com o Ricardo, sem comentar com vocês. Talvez também isso vai parar por aqui, porque às vezes, né, não vai vingar, vocês não vão querer, o Ricardo não vai autorizar. Mas já, assim, de antemão, eu já deixo isso aí, né? É o segundo vídeo que eu estou gravando, agora eu vou esperar o feedback de vocês, ver se tá bom, se tá ruim, se a gente pode continuar, se a gente pode abordar outros temas, se a gente pode utilizar isso aqui como uma substituição temporária do estudo da quarta-feira, tá bom? Então que Deus nos proteja, nos ampare e vai me dando aí os toques aí. Se estiver ruim, vocês falam, tá bom? Fiquem com Deus.